nós temos aqui um caráter sistêmico de infrações. Vemos dizendo isso nesse púlpito de antemão. Por que sistêmico? Porque é uma estrutura. E a estrutura é muito clara, ganha eleições. Essa estrutura tem elementos com funcionamento bem claro, estovar as instituições, definitivamente matar a democracia. Esse funcionamento tem regras bem claras, onde os seus elementos, parte estão no governo anterior, parte estava na campanha. Esse funcionamento sistêmico tem um modo operandi, que fora plural, utilizando-se de todas as ferramentas para burlar o processo eleitoral, deslegitimar esta corte, vilipendiar as instituições. Métodos antirrepublicanos que, infelizmente, não foram exceções, foram regras. Que eventos são esses? Eventos do 7 de setembro em Brasília, no Rio de Janeiro. Trio elétrico alugado por Malafaia. No Rio de Janeiro, desfile em carro aberto, motociata, depois comício. O ministro da Casa Civil à época, Ciro Nogueira, disse de forma bem clara, está lá, resplandecente, entre um evento e outro, poder-se-ia percorrer-se a pé. Não foram 2 eventos, foram apenas um evento. O público que participou deles foi os mesmos, isso não há nenhuma divergência. E esse procedimento possibilitou o quê? O proselitismo político. Veja, transmissão em tempo integral pela ABC, muito mais gravoso do que a AGE dos embaixadores. O Ministério da Defesa, que gastou em 2019, nos autos, excelências, 4.397.000, em 2022, mesmo depois da pandemia, gastou um montante de 8.495.000. No Rio de Janeiro, pior, quebrou-se tradição. Tradição de que saiu-se da Avenida Presidente Vargas para Copacabana. O Ministério Público gastou rios de dinheiro com propaganda institucional para a data. Na manhã do mesmo dia, nas dependências do Palácio do Planalto, e não havia como não localizar o Palácio do Planalto, o presidente convocou a população. Não apenas convocou, em cadeia pública, falou em caráter nitidamente eleitoral da redução dos preços da gasolina, do PIX, do Auxílio Brasil. No mesmo instante, ou concomitante, melhor dizendo, a convocação do evento foi feita por vários grupos, como, por exemplo, o Movimento Brasil Verde, colocando milhares de outdoors. E a fundamentação para defender esse ato? Interessante. Nas AGEs não se nega fato, como se houvesse uma relativização moral quase total. Você vai menosprezar o fato, você vai dizer que o fato não tem gravidade, mas em nenhum momento se nega o fato. É interessante, excelências. Dizendo que houve uma nítida separação entre evento cívico e institucional, que foi em local aberto, com presença do público. Não foi público, foi apoiadores que foram aglutinados, mero proselitismo políticos. Foram eventos protocolares. Imagina-se, sair de uma esfera pública, sem nenhuma tergiversação, com dinheiro público e pedir voto de forma despudorada. E aí o grande objeto, o objeto até de fixação de fetiche, que seria uma faixa presidencial, para diferenciar o Bolsonaro presidente e o Bolsonaro candidato. Como se fosse possível isso, como se fosse 2 eventos totalmente diferentes, como se não houvesse uma continuidade de tempo e espaço. Chegas aqui, é um paroxismo. Nega-se a diferença de tempo e espaço. Nega-se a diferença de tempo e espaço. Berkeley no século XXI. Considerando, portanto, as 4 condutas vedadas praticadas pelo primeiro investigado, bem como a gravidade de sua atuação, é cabível a aplicação da multa em seu patamar máximo de 400.000 UFIR, totalizando R$ 425.640. Quanto ao segundo investigado, candidato beneficiário conivente e que teve participação em episódios relevantes, mote compatível a aplicar a multa em 50% do montante máximo, ou seja, 200.000 UFIR, totalizando
R$ 212.820. Além disso, nos termos do artigo 22, 14 da Lei Complementar 64 de 90, impõe-se declarar a inelegibilidade do primeiro investigado. Ante todo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo procedentes os pedidos formulados na representação 601.984 para condenar ambos investigados pela prática das condutas vedadas previstas nos incisos 1 e 3 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, em Brasília e no Rio de Janeiro, aplicando ao primeiro investigado multa no valor de R$ 425.640 e ao segundo investigado multa no valor de R$ 212.820. B. Julgo parcialmente procedente os pedidos formulados nas AGEs 60972, 60986 para condenar o primeiro investigado pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, declarar a sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Deixo de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer os benefícios ilícitos oferidos por ambos os investigados. Deixo também de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, pois a gravidade dos atos por ele pessoalmente praticado não exorbitou a esfera das condutas vedadas. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da publicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição de sua capacidade eleitoral passiva. No período, a tribuna da solenidade foi ocupada por uma miscelânea de perfis. O primeiro investigado estava trajando as mesmas vestes informais próprias à motociata, sem faixa presidencial, enquanto 3 autoridades militares, formalmente trajadas, se postavam empáfidas em meio à intensa e animada movimentação de mais de uma dezena de pessoas sem trajes informais, entre as quais o candidato a senador Daniel Silveira, que cumprimentava simpatizantes que estavam na pista. Encerrado o ato, o primeiro investigado caminhou a pé em meio à multidão para que o trio elétrico, que estava instalado a aproximadamente 300 metros do local do palanque oficial, na mesma Avenida Atlântica, entre as ruas Francisco Sá e Souza Lima, percurso que, diante do número de pessoas, se transformou, nas palavras do governador do Rio de Janeiro, em, aspas, confusão enorme, fecha aspas. F. Subindo ao palanque, o primeiro investigado realizou o comício de campanha, sendo que aí, neste momento, é possível ver aviões da FAB cruzando o céu, soltando fumaça nas cores da bandeira do Brasil. Aqui também inseriu um mapa com o trajeto percorrido entre o palanque oficial e o trio elétrico, indicando a distância aproximadamente de 350 metros que está no voto esse mapa. No dia dos acontecimentos, o percurso se mostrava inteiramente preenchido por apoiadores investigados, de modo que ao descer do palanque oficial já tinha início a grande massa humana em meio à qual caminhou o primeiro investigado rumo ao local do comício. Juntei no voto também imagens que falam por si. Prints foram extraídos dos links de transmissões feitas por emissora inserida na inicial. Visão panorâmica da praia de Copacabana, eu trouxe para ilustrar que está no voto, e digo, o sequenciamento de atos também ficou bem demarcado no depoimento do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, ouvido em juízo.
A autoridade relatou que soube do comício enquanto descia do palanque oficial. A testemunha relata que, juntamente com outras pessoas que estavam na solenidade, que foi também descrita por Daniel Silveira, que integrava o grupo, seguiu o primeiro investigado para o ato eleitoral, caminhando em meio à multidão. Os fatos se sucederam de imediato, sendo o primeiro investigado logo cercado pela multidão de apoiadores, ao ponto de não mais ser visto pelo governador do estado, seguir caminhando próximo a ele.